Gente, boa noite para todo mundo, boa noite pessoal que está em casa nos acompanhando. Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar, a nossa oficina hoje, acerenando os nossos corações, agradecendo mais uma vez ao Criador da vida pela oportunidade de nossa existência, que tenhamos as condições e o entendimento necessário de realizarmos o exercício do amor da forma mais intensa e constante possível, pois sabemos, Deus de infinita bondade, que estamos reencarnados para nos melhorarmos intimamente, a fim de alcançarmos a progressão espiritual que o Senhor nos determinou. Agradecendo a Jesus pela governança segura e fiel deste plano que nos serve como escola abençoada para a reeducação do nosso espírito. Agradecendo aos benfeitores espirituais, mentores de cada um de nós, mentores desta casa, que se erguem em nome do Cristo, pelas boas intuições, inspirações, que se achegam a nós, nos permitindo, no reconhecimento das nossas ações, buscarmos realizar o melhor sempre. Ao teu coração augusto, Jesus, nós te rogamos, como sempre, em favor daqueles corações que neste instante transitam por dor e por sofrimento, onde quer que se encontrem. Que a tua misericórdia possa envolvê-los, assim como possa também nos envolver. E seguir a tua iluminada presença nos acompanhando sempre, pois temos a certeza, Jesus querido, que muito precisamos de ti ao nosso lado na jornada. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, boa noite a todos, mais uma vez. Hoje, na oficina, a gente vai falar de um assunto que não está na Bíblia, tá? Não é uma obra, não é um livro contido na Bíblia, mas é um livro importante, uma obra importante, que se nós tivermos condições, não obrigatoriedade, de acessar, facilita e muito a vida daqueles que desejam aprofundar-se em textos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento. Nós vamos falar do Talmud. Alguém já ouviu sobre esse livro alguma vez? Quem está aqui? Já ouviu. Não teve a oportunidade de ver, De ver o livro ou de entender. Não, o Talmud eu não tenho. Eu tenho essa obra que se chama Talmud Essencial. Eu vou deixar aqui com vocês, para vocês irem repassando aí no decorrer da oficina, tá? Essa obra é uma obra de um rabino estudioso, um judeu, traduzida, aí está tudo em português, traduzida para o português. Ele constrói essa obra, Talmud Essencial, com o objetivo de tradução para o inglês. Então, ela tem o sentido de trazer para a gente informações de como é que o Talmud está estruturado, para quem quer pegar um Talmud e ir lá e fazer uma leitura. Claro que se vocês desejarem fazer isso aqui no Brasil, vocês vão precisar, obrigatoriamente, procurar uma editora de textos hebraicos que disponibilize o Talmud, a coleção do Talmud, traduzida para o português, a não ser que vocês tenham a fluência no hebraico, porque o Talmud é do judeu. Vocês lembram quando eu trouxe aqui para vocês a Torá, quando eu trouxe aqui a Tanar, que é a Bíblia judaica, É o compêndio judaico dos textos bíblicos. Então, se você pegar o Talmud original, você vai ver só
aqueles hieroglifos ali, né? Aquelas letras desenhadas, que é o hebraico nato, o hebraico característico. Em português, você vai ter que pegar uma obra transliterada, traduzida, ok? O Talmud, quando você vai pegar a obra, não é um livrinho desse que eu estou mostrando de exemplo para vocês aí. São enciclopédias, são vários livros. Então, você tem, eu vou explicar para vocês como funciona a estrutura. Então, você tem dentro do Talmud as ordens. Cada ordem vai ter uma quantidade enorme de livros. Ok? Então, enquanto material, é muito material. A explicação aqui para vocês de trazermos algumas informações sobre o Talmud na oficina é porque tem algumas coisas que nós vamos lá no texto bíblico e vamos olhar esta informação no texto e a gente não tem um caminho muito seguro para onde ir para entender aquilo ali. Ok? Isso acontece às vezes no texto. Eu vou dar um exemplo aqui, apenas um exemplo para vocês entenderem do que eu estou querendo dizer. Quem aqui já ouviu falar num texto bíblico sobre Melquisedeque? Já ouviram falar? Ok. Vocês têm ideia, para quem já ouviu falar de Melquisedeque, vocês têm ideia de em quantos momentos Melquisedeque é pronunciado dentro da Bíblia? Vocês têm noção sobre isso? Tem uma ideia? Bastante vezes, mas não sei. Melquisedeque só é mencionado na Bíblia 2 vezes. 2. A primeira, no livro de Gênesis, que é onde ele aparece pela primeira e única vez no Antigo Testamento. E lá em Gênesis, ele surge e some do mesmo jeito. Ele é chamado de rei de Salém. E o Abraão se prostra diante dele. Faz referência. Então é alguém importante. Mas a gente não tem mais nada a respeito da importância dessa pessoa ou dessa personalidade. E ele é tão importante que o Paulo, na carta aos Hebreus, vai mencionar ele de novo. É a segunda vez. Então tem ele uma vez no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, e tem ele outra vez lá na carta aos Hebreus, nas epístolas paulinas. É só o que a gente sabe de Melquisedeque quando você vai no texto bíblico. Aonde a gente vai encontrar mais informações sobre Melquisedeque? No Talmud. Ok? Então é só uma ideia para vocês entenderem, para quem quer aprofundar em conhecimento, o quanto é relevante essa obra para poder estudar. Tá certo? Vamos lá. Talmud. Talmud, ele é um conjunto de discussões rabínicas. É uma obra que é construída, estimam, em torno de 1 milênio de construção. Então, é uma obra de estudo, de estudo, de estudo. O que está no primeiro slide ali, ó? Um livro sagrado dos judeus, com registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, à ética, costumes e história do povo. Exatamente. A gente acabou de ver até semana passada, com Deuteronômio, qual é o compêndio
da Torá, do Pentateuco, né? Que é a lei. A Torá é a lei. Então está nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Como a gente viu os 5 primeiros livros, a lei está toda ali. Se a lei está ali, o povo precisa entender o funcionamento e a aplicabilidade da lei. Aonde que os judeus vão discutir e registrar estas instruções? No Talmud. Ok? E aí, na hora que eles vão registrar isso lá, é com base nos costumes, na ética, na história, pautados na lei. Deu para entender qual o sentido do Talmud? Então, vou pegar um exemplo, quando um fariseu, no tempo de Jesus, vai dizer para o povo que eles têm que fazer determinadas coisas, assim, assado, desse ou daquele jeito, porque está na lei, ele está baseando estas instruções e cobranças do que ele conhece do Talmud. Tudo bem? Isso está claro, gente? Porque isso é que precisa estar claro. Só precisa entender o que é o Talmud. Tá? Então, o Talmud, ele está dividido, ele é dividido em 2 partes. O Talmud, a obra, qualquer página da obra tem 2 partes essenciais, que são a Mishnah e a Gemara. Toda página do Talmud tem um texto de Mishnah, tem um texto de Gemara. E em cima da Mishnah e da Gemara é que acontecem as discussões dos rabinos, ou aconteceram, e essas discussões foram gerando as instruções, as orientações, e isso foi ficando registrado ali ao longo destas páginas. Entenderam isso? Então eu abro uma página, é como se você abrisse uma página de um livro, depois eu vou mostrar ali a estrutura para vocês, é como se vocês abrissem a página de um livro que vocês estão lendo. Tem uma parte desse livro que tem uma informação principal. A Mishnah é a informação principal, é o texto da lei, é o texto da Torá. A Gemara é uma porção já de informação em cima do que a Mishnah está tratando. Em volta desse texto, aí você lê o livro, vamos lembrar, como é que é o encontro lá da biblioteca, Josi, da leitura? É leitura coletiva. Tem a biblioteca aqui na casa, né? Tem uma leitura coletiva que acontece virtualmente, 2 vezes por mês? 2 vezes por mês. Então, as pessoas que têm interesse entram num grupo, né, virtual e vão participar da leitura de uma determinada obra que é proposta. Então, na hora que vai fazer a leitura, cada um lê o capítulo proposto e depois vai discutir sobre o capítulo. Não é assim, Josi? Muito bem. Imagina que cada capítulo desse que foi lido é uma página. O capítulo que é a essência da leitura é um recortezinho dessa página. Embaixo desse recorte tem mais informações sobre esse capítulo. E aí reuniu lá a Josi, eu, a Marilene, o Wilson, o Sueli, a esposa, reuniram várias pessoas e discutiram sobre aquele capítulo. Discutiu hoje, discutiu de novo daqui um mês, discutiu de novo daqui um ano, discutiu de novo daqui 2 anos, discutiram sobre aquele mesmo capítulo por 1 milênio. E aí, em volta da página, onde tem aquele capítulo, a informação principal e esse complemento daquela informação principal, tem o resultado sintetizado das discussões que foram realizadas sobre aquele capítulo. O que foi entendido? Como é que o judeu entendeu aquele capítulo?
Entenderam isso? É assim que funciona a estrutura do Talmud. Tá? A estrutura funciona desta forma. Tudo bem? Até aqui, dúvidas? Ou eu posso passar para frente? Agora nenhuma, né? Se tiver dúvida, revejam o vídeo que vai estar postado lá no YouTube posteriormente. Vamos à composição estrutural do Talmud. O Talmud como um todo, toda a coleção talmúdica, ela está dividida em 6 ordens apenas. Então, toda a estrutura da lei está dividida em 6 ordens, que depois vão ser subdivididas. Tá? Quais são as ordens do Talmud? Ali não tem a informação de ordens ainda não. Aqui eu vou passar para vocês depois como é que está dentro da página. O livrinho está rodando, né? Deixa o livrinho rodar aí, tá? Não trava o livrinho, não. As ordens do Talmud, as ordens são denominadas Sedarim. Então, as ordens do Talmud são o Sedarim. Tá? É como ele está ordenado, como está estruturado. O que a lei manda? Então, a primeira ordem do Talmud é a Zeraim. Zeraim, em hebraico, quer dizer sementes. Então, esta ordem vai tratar definições sobre leis agrícolas e bênçãos. Tudo que tiver relacionado a leis agrícolas e bênção vai estar dentro dessa ordem. Então, você falar assim, eu quero entender melhor a ordem das sementes dentro do Talmud. Você vai focar nessa coleção. Cada ordem dessa é uma coleção diferente. Ok? Segunda ordem no Talmud é a ordem Moed, que quer dizer festival. Dentro dessa ordem estão as leis de Shabá e feriados judaicos. Todas as festas para o judeu são relevantes. Ele tem obrigação de cumprimento, tem regras que ele precisa se portar para cumprir essas festividades. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês sabem, o judeu habitualmente não consome carne de porco. Não sei se vocês sabem disso. Um judeu que segue as suas culturas não consome carne de porco. Vocês lembram que no Pessah, na Páscoa, ele tem um rito que ele tem que cumprir? Ele só pode preparar a refeição dele até o pôr do sol, porque quando entra no dia da Páscoa, ele não pode fazer movimento mais de preparação de alimento. Nenhum. Zero. Ok? O judeu, no processo de preparação de alimento dele, como ele tem que observar determinadas coisas, e isso está prescrito na lei e esmiuçado no Talmud, ele tem uma característica ou filosofia de cozinha própria, diferente de nós. A filosofia do costume culinário do judeu se chama kosher. Então, o judeu, quando você fala com ele de kosher, ele sabe como é que os utensílios têm que estar preparados, como é que a estrutura da cozinha tem que estar preparada, como é que ele pode cozinhar, que hora que ele pode cozinhar, que hora que ele não pode cozinhar, o que ele pode cozinhar, o que ele pode usar, em qualquer sentido, desde o alimento principal até os acessórios, temperos, essas coisas. Kosher. Guardem isso, tá? Ok? Que isso é relevante quando a gente vai observar as festas, tá? Então, nessa ordem aqui, Moed vai ter essas informações lá, que é a ordem que trata dos festivais. Nashim é a terceira ordem,
é a ordem que trata de mulheres, leis de casamento, divórcio, contratos, está tudo nessa ordem. Para quem for acompanhar o EMEG, nós vamos falar da mulher adúltera. Então, as características de apontamento da lei lá em Levítico que nós vamos fazer, no Talmud está nesta ordem. Porque aqui está falando de casamento, está falando de divórcio. Então, essas relações vão estar invocadas por aqui também. Ok? Quarta ordem. Neziquim. Neziquim significa danos. Houve algum dano. Então, essa ordem está relacionada com jurisprudência civil, criminal e ética. A mulher ia ser o quê? Condenada, né? Vai cair aqui o processo da condenação. Então, no Talmud, na ordem de Neziquim, vai existir uma subdivisão depois que nós vamos falar dela, que são os tratados. Vai existir um tratado lá nessa ordem que vai falar sobre essa condenação. Pega um micro... Pode falar, Josi, eu repito aqui. A Josi está perguntando o seguinte, gente. O Talmud, a gente pode dizer que ele é igual uma constituição nossa. Ele é para o judeu, ele é como se fosse o Código Civil. O Código Civil brasileiro. As leis que regem as condutas. Sim, a Constituição envolve as características mater de cumprimento. O Código Civil esmiuça mais, né? Detalha mais. Ok? Porque às vezes tem coisas que não estão lá definidas na Constituição que o Código Civil é que define. Por exemplo, aí nesse caso, o que acontece lá com o Supremo? Se no Código Civil está aplicando a lei de uma forma e o Supremo entende que aquilo ali está ferindo a Constituição, é aonde ele vai ajustar o cumprimento do código que foi estabelecido. Tranquilo? Só um minutinho por causa do microfone aí. Fernanda está ali na corrida dos 100 metros. Aí, chegou, Elma. Diga. Toninho, a Constituição refere mais ao país. Sim. O Código Civil vai ser os cumprimentos do dia a dia, né? E a Constituição rege o todo. Ok? Tranquilo? Deu para entender a questão aqui da ordem de Neziquim? Próxima ordem. Kodashim. Kodashim quer dizer coisas sagradas, tá? Então, nessa ordem vão ser tratadas leis sobre o templo e sacrifícios. Então, quando eu falo de comportamento, de sinagoga, de templo, trazendo para nós que não temos isso na cultura, da instituição, no cristianismo, da igreja, para a igreja. Então, essa lei Kodashim vai tratar isso dentro do Talmud. Ok? Tranquilo? E por último, a Taharot, que é a ordem sobre as purezas. Então, tudo que está relacionado com leis de pureza e impureza ritual está dentro desta ordem. É esta ordem que trata as condições e as características de cumprimento daquilo que é prescrito, que foi interpretado, foi discutido pelos rabinos e atualizado dentro do Talmud ao longo desse milênio. O Talmud hoje não é mais alterado. Ele está concluído quanto a essas discussões, tá? Isso aconteceu, o processo de construção do Talmud vai se dar aproximadamente entre 500 antes de Cristo e 500 depois de Cristo. Envolve os aspectos e os costumes de
Muita gente ao longo desse tempo. Então, o que acontecia na Terra Prometida 500 anos antes de Cristo? O que acontecia com o judeu nesse mesmo lugar 500 anos depois de Cristo? Percebem o impacto que isso tem nas discussões rabínicas? Para entender o que é a lei e ir lá e colocar as suas considerações? É isso que vai estruturar o Talmud. Ok? Diga, Elmo. Toninho, você disse a respeito da mulher, da condenação da mulher adulta. Isso. E aí você disse também que aí eles esmiuçam mais, né? Discute mais a respeito dos problemas. Isso. Quando você fala das mulheres, naquela época tinha muitas restrições. Eles aprofundam muito nessas questões das mulheres, que não tem uma série que não tem direito de votar, não tem direito disso, daquilo. Não vamos nem mencionar votar, porque isso não existia, né? Nem mencionar voto, porque isso não existia. Mas vamos imaginar a mulher enquanto direitos. Então, dentro dessas ordens vai estar tudo especificado. Tudo especificado. Por isso que vai acontecer no papel dos fariseus uma condenação no sentido de chamada de atenção muito forte de Jesus no tempo dele. Jesus chama os fariseus à torto e à direito, aonde quer que ele se encontrava, de hipócritas. Por quê? Porque eram os fariseus que cobravam do povo essa conduta prevista na lei. Os fariseus é que cobravam isso. Isso era um papel deles. E ao cobrar, eles cobravam, mas não praticavam, a ponto de Jesus dizer assim para o povo: ouçam o que eles falam. Aliás, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam e não fazem. Então Jesus tinha esse tipo de condenação com os fariseus constantemente. Constantemente. Porque na lei tem uma prescrição. E eles falavam da prescrição, impunham a prescrição, né? No texto que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai observar isso, que acontece no caso da mulher adulta, mas não praticam a prescrição. Nós estamos falando de leis aplicáveis naquele tempo, de acordo com aquelas características. Então, mantemos a mesma orientação de cuidado. Não é a nossa cultura. Eu não posso ir no Talmud querendo entender o Talmud como um brasileiro. Eu não posso fazer isso. Não vai funcionar, gente. Não vai funcionar, entendeu? O mesmo vale quando a gente... Porque nós falamos isso aqui já. Quando eu vou num texto bíblico... Boa reunião, Josi. Quando eu vou num texto bíblico, o texto não foi escrito para mim. Ele não foi escrito para mim. Seja ele qual for, Antigo ou Novo Testamento. Ele não foi escrito na minha cultura. Não foi escrito nessa cultura. Não considerou esse tempo que eu estou vivendo. Então, como é que eu quero entender um texto desse se eu não fizer a minha parte de me aproximar com o texto? Fica difícil, não fica? Por isso que muita gente fala assim: nossa, Toninho, mas é difícil quando eu vou lá na Bíblia e vou ler um texto lá, é difícil entender. É difícil entender, ué. O texto não é para você, não é a sua cultura, não é seu tempo. Qual o trabalho que você está fazendo, ou que você quer fazer, para poder ir lá e tentar entender isso? Se você quer entender de forma mais esmiuçada, você precisa fazer esse trabalho, senão vai continuar difícil. O Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala isso. Ele fala que os textos chegam a ser incompreensíveis. Aqui eu estou usando uma palavra minha, mas o sentido é esse. Por conta do volume de alegorias que a gente não entende, não faz parte do nosso cotidiano. Pois não. É o seguinte, eu estou assim pensando, mesmo dentro da cultura do povo, hoje em dia mudou muita coisa, os jovens, mudou muito a sociedade lá, muita né? Você coisa. vê que a tecnologia
tudo mudou e continua os mesmos rigores, as mesmas leis, não houve um adendo ali, não? No Talmud, não. Talmud, Agora, a forma de cumprir, Ah. aí tem que ser observado lá na sociedade. Como é que estão fazendo? Isso que eu queria saber. Não, porque... isso eu não sei te dizer, ok? O que eu sei te dizer é que tem muitas regras no Talmud que o judeu cumpre. Te garanto para você que ele cumpre. A questão, por exemplo, de pureza e impureza, o judeu cultura, lida com né? isso de uma forma muito diferente do que nós lidamos. Consegui responder? Entendeu? Então, isso é característico, é da cultura. É da cultura. É igual você tentar imaginar assim, eu vou sair daqui, eu vou lá para a Arábia Saudita, mas eu vou bem para o interior. Não vou para uma Riad, que é a capital da vida, que está mais americanizada do que tudo, não. Eu vou lá para o interior da Arábia Saudita, pegar um povoadozinho lá, eu quero conviver com esse povo. Aí você vai entender o que é islamismo raiz. O comportamento, a forma, por que a mulher usa a burca, isso na cultura tem todo um sentido. A gente condena porque nós não sabemos o sentido. A gente não entende a cultura. Aí para nós isso é uma abominação, isso é um absurdo. Coitado, está desmerecendo a mulher, está desprezando a mulher. Isso é no nosso ponto de vista, que não entendemos a cultura. É como a gente também encontra os nossos irmãos que quando ouvem falar do Espiritismo, falam, pelo amor de Deus, você está desviado do caminho, seguindo essa doutrina aí que mexe com o Espírito. É porque eles não entendem o que é o Espiritismo. O dia que entenderem, acabou o problema. A nossa dificuldade é que a gente não entende. Quando a gente entende, a situação fica muito mais tranquila. A gente sabe por que está usando isso, fazendo assim, fazendo daquele jeito. Ah, eu entendi como é que a cultura funciona, o que eles seguem. Esse é o esforço que a gente precisa fazer. Entendeu? Vamos dar sequência aqui? Então, dentro do Talmud, a gente viu que tem essas ordens, certo? Beleza. Cada ordem cada uma dessas 6 ordens que eu mencionei para vocês, elas têm uma outra subdivisão. A subdivisão dentro de uma ordem são denominadas de tratados ou maserot. Esses são os tratados dentro das ordens. Eu já falei das 6 ordens, não vou falar dos tratados, porque são vários. Tem aproximadamente 63 tratados dentro do Talmud como um todo, considerando todas as ordens. Então, dentro dessas 6 ordens, tem 63 tratados. Dentro dos tratados, dentro de cada tratado, eles são divididos em capítulos e parágrafos. Os capítulos são o Peraquim e os parágrafos, o Mishnayot. Então, são os Peraquins e o Mishnayot. Tá? Essa é a estrutura que a gente vai observar dentro do Talmud. Quem está com o Talmud essencial aí, abre aí na página 133. Página 133. Depois eu peço para o pessoal rodar aqui. Depois eu vou mostrar para vocês ali. Tem um slide ali que tem um negócio parecido com essa página. Aí de um lado da página está tudo em hebraico, não é? 133. E do outro lado da página tem qual que é a estrutura. A estrutura é essa aqui, ó. Que eu estou mostrando aqui no slide agora. No centro superior tem o texto da Mishnah, que é a lei escrita, tá? E da Gemara, que são as discussões dos sábios. Na coluna direita vai ter o comentário clássico do rabino Shlomo Yitzhak. Ele é mais definido dentro da cultura como Rashi. Então, desse lado direito do Talmud, tem uma estrutura ali do lado direito, nessa página do Talmud, é o Rashi. E na coluna esquerda são os Tosafot, ou comentários de escolas rabínicas medievais que debatem e complementam aquilo que já tinha sido tratado
nos comentários do Rashi, tá? Então, a estrutura da página é essa aí, ó. Essa é a estrutura de uma página no Talmud. Uma página que está dentro de um capítulo, que está dentro de um tratado, que está dentro de uma ordem. Tranquilo? Pessoal que está em casa aí, que está vendo, essa é a estrutura de uma página. Aqui a gente tem um mais coloridinho aqui, que tem mais informações aí. Aqui, para quem está no salão, vai ser difícil, né, observar ali, porque está muito pequeno. Tá? Mas essa é a estrutura do Talmud, essa obra que é relevante para o judeu. Tudo bem? Olhinhos arregalados. O Elvo quer falar. Ô, Cláudio, se der tempo eu falo da introdução lá dos livros históricos. Se não, aí você fala antes da semana que vem lá no Josué. Tranquilo? Diga, Elvo. Ô, Toninho, você disse aí da dificuldade, né, de todo mundo para entender a Bíblia. O Glauber, semana passada, foi muito feliz, né, quando ele disse que até para nós, né, a gente vê até estudiosos do Evangelho, né, que nem religiosos são, né, mas são estudiosos, eles também falam dessa dificuldade, cada um tem uma visão diferente. Mas a minha pergunta, esse é só um comentário, a minha pergunta é outra. Você disse que, aliás, eu que quero perguntar, pouco que você falou aí sobre o Talmud, a gente pode comparar ele, por exemplo, devido a essas 6 estruturas que você falou aí, depois você falou das subdivisões, tem os parágrafos, a gente pode fazer um paralelo, comparar ele um pouquinho com a estrutura da Bíblia? Diferente do que ela falou, que seria da Constituição, que a Rose falou? A estrutura da Bíblia, não. Por que que não? Porque a Bíblia, no Antigo Testamento, eu tenho a lei que começa, depois da lei eu vou ter história de judeu, depois de história de judeu eu tenho profecia, aliás, depois de história de judeu eu tenho livros de sabedoria, depois de livro de sabedoria eu tenho profecia. Então isso é o Antigo Testamento. No Novo Testamento eu tenho a mensagem de Jesus, que é o Evangelho. Eu vou ter logo depois o livro de Atos, que ele tem uma característica histórica de mostrar o que aconteceu logo que Jesus foi crucificado. Eu vou ter depois cartas, que são trocas de informações sobre o cristianismo que estava surgindo. E, por fim, eu vou ter revelação, um evento mediúnico que é o livro de Apocalipse. Então, a estrutura da Bíblia não se encaixaria nesse ponto. O Talmud, ele representaria apenas a primeira parte lá da Bíblia, os 5 primeiros livros só. Só que os 5 primeiros livros, assim, muito distendido. Esse é o sentido dessa obra, muito distendido. Porque todo o cumprimento da lei, a lei está pautada lá nos 5 primeiros livros. Não tem criação de lei, definição de lei depois de Deuteronômio. Depois de Deuteronômio é cumprir o que está lá em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Porque Gênesis não tem criação de lei. As leis surgem a partir do Moisés. Consegui esclarecer, El? Então, essa é a melhor comparação que a gente pode fazer. A ideia que a Josi trouxe de comparação, que eu falei que pode ser comparado com o Código Civil, porque o Código Civil é que rege a nossa sociedade. O Talmud rege os costumes do judeu. É isso. Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Vamos aproveitar que hoje é o dia. Porque Talmud é só hoje. Ei, Ju, tudo bom? Talmud é só hoje. Depois a gente eventualmente volta nele se precisar, né, Cláudio? Mas vai ser difícil. Você quer falar? Você quer falar, não? Não, né? Todo mundo teve a oportunidade, gente, de abrir aí quem está com o livro, abre na página 133 para vocês olharem aí a estrutura. Viu?
Quem está com o livro, abre aí na página 133. Então, conseguimos passar uma ideia para vocês do que é o Talmud? Essa é a ideia do que tem nesse compêndio. E lembrando, não é um livro. Não é um livro, é uma coleção. Tá? Isso é normalmente, se você for na casa de um judeu que tem o Talmud completo, você vai ver uma prateleira enorme, com vários e vários e vários exemplares. Ok? Porque são, apesar de ser poucas ordens, 6 ordens, são muitos tratados, e aí são muitas discussões. Muitas discussões. Tem determinados momentos, lá na Torá que eu trouxe para vocês, naquela obra, quando o rabino que fez o Aryeh Kapler, que fez a tradução, quando ele traz a tradução para o português, para facilitar para a gente, porque no hebraico, na parte que está em hebraico não tem essa informação, mas para facilitar para nós que estamos entendendo como é que funciona a obra, determinada situação de explicação, ele está na explicação, ele está na nota de comentário que ele está fazendo lá, ele aponta algum comentário citando uma ordem e um tratado lá no Talmud. Fala assim, ó, isso aqui pode ser observado no tratado que se chama, porque o tratado tem nome, tratado tal, na página tal, seção tal. Ah, é o tratado não sei o quê, tratado 125 da ordem de Neziquim, seção B. Se você for lá no Talmud, está isso que ele falou lá. Entendeu? Então é como se fosse o conjunto é como se fosse uma enciclopédia. E tem uma diretriz para você chegar nessas informações dentro do Talmud. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então vou parar por aqui, aí eu deixo semana que vem, Cláudio vai trazer Josué, né? Semana que vem a oficina volta para a Bíblia. Então, o primeiro livro depois de Deuteronômio é o livro de Josué, tá? Josué que era o sobrinho do Moisés. Então, a gente vai começar a falar dos livros históricos do Antigo Testamento. Aí o Cláudio, uma breve introdução sobre os livros históricos e já fala dessa obra. Tá bom? Ok? Vamos fazer a prece então para a gente encerrar a nossa oficina de hoje. Agradecendo mais uma vez a Jesus e aos bons espíritos pelo amparo e pelas boas vibrações e intuições, rogando a Ti, Senhor, que oportunidades como esta não nos falte durante a nossa trajetória espiritual. Que o Teu amor e a Tua misericórdia envolva a todos nós e sempre siga conosco, pois temos a certeza, Mestre querido, que de Ti nós muito precisamos ao nosso lado na caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Então, estudo de Evangelho em 15 minutinhos.